Salve, salve galera, eu sou o professor Rafael Pimentel. Eu tô aqui para dar início no nosso módulo de gestão de negócios. Como vocês sabem, eu estarei com vocês aqui na telinha pelos nossos 12 encontros com o objetivo de contribuir para que vocês possam desenvolver uma carreira de sucesso na área dos negócios. Então, se você tem a intenção de abrir o seu negócio, de atuar dentro de uma empresa, através do intraempreendedorismo com propósito, fica aqui, fica ligado aqui que você vai ter muitas dicas e muita ferramenta prática para você começar a colocar isso em prática na sua carreira a partir de hoje. Sem mais delongas, vamos para dentro da tela para que a gente possa entender sobre o que nós vamos estudar hoje. Vamos lá, galera. É isso, turma. Aqui dentro da tela já gostaria de compartilhar com vocês os tópicos pelos quais nós vamos passar na aula de hoje. Então, primeiro a gente vai falar sobre o que é uma empresa e os tipos de empresa. Na sequência a gente vai falar um pouco sobre quais são as principais áreas dentro de uma empresa e os principais processos dentro da gestão de negócios. No final, a gente vai abordar aí um ciclo chamado ciclo PDCA, que é uma ferramenta prática para que você possa começar a executar a partir de hoje e já colocar no seu currículo essa nova habilidade. Então, vamos direto para o nosso assunto, galera. Bora lá! Para a gente começar a entender um pouco sobre os tipos de empresa, primeiro nós precisamos falar o seguinte: você tem clareza sobre o que é uma empresa? Uma empresa é a reunião de elementos dentro de um conjunto que possui um mesmo objetivo comum. Ou seja, do que eu estou falando? Quando pessoas se encontram, se reúnem e têm um objetivo de promover a solução para um problema da sociedade e, através dessa solução, obter lucro, a gente chama isso de empresa. Quando a gente se organiza para resolver um problema da sociedade e tendo como contrapartida disso a obtenção de lucro. E aqui nós vamos fazer duas abordagens sobre os tipos de empresa. A primeira abordagem que nós faremos é a abordagem econômica e a segunda abordagem é a abordagem social. Pelo ponto de vista econômico, as empresas elas são divididas em três setores. Nós temos o setor primário, onde nós temos as atividades ligadas aos produtos que são extraídos da natureza. Ou seja, estamos falando da produção de recursos naturais, tá? Estou falando daquela empresa que extrai o recurso da natureza e transforma esse recurso em matéria-prima. Como vocês estão vendo aqui nos três exemplos que eu coloquei para vocês, nós temos a agricultura de maneira geral, que extrai todo tipo de vegetal ali, todas as plantações, né? Gostaria de citar também o agronegócio, a pecuária. Então, toda essa galera que faz a extração de material da natureza para poder produzir matéria-prima para outras empresas, a gente chama aqui de empresas do setor primário. Aí nós temos a indústria da pesca, nós temos a mineração, né, a indústria de mineração, que passa por todos os minérios que a gente conhece aí. O Brasil é muito rico em minério, é muito forte na extração de minério para fornecimento desse material para o mundo todo. E nesse sentido, é importante a gente compreender alguns destaques aí do setor primário. Então, eu coloquei aqui para vocês acompanharem comigo o primeiro destaque sendo a relevância econômica, né? O setor primário no Brasil ele tem uma relevância econômica porque, embora ele represente apenas aproximadamente 5,7% do PIB, a sua cadeia de produção completa ela gera de maneira indireta quase 25% do PIB da economia brasileira. Esse é um número muito expressivo. Além disso, o setor primário, né, ele promove um impacto social muito grande na nossa sociedade, porque ele é responsável por empregar uma boa parte da população e de maneira direta ou indireta ele é responsável por 8,2% da força de trabalho, ou seja, quase 10% de todos os trabalhadores do Brasil atualmente trabalham na extração de recursos naturais para a produção de matéria-prima. E um outro ponto muito importante também, aí fica a dica sobre gestão e governança, que nós falaremos tanto dentro do nosso módulo, né?
é muito importante no setor primário que se tenha uma boa gestão empresarial, e essa gestão ela deve envolver muito planejamento, muita logística, tem que ter um controle de qualidade muito acirrado, né? E principalmente uma gestão ambiental e de inovação, porque a gente vive um momento onde a questão ambiental ela é de grande relevância para a sustentabilidade geral dos negócios, não apenas pensando no lucro, mas pensando em condições para que essa empresa possa continuar se desenvolvendo e crescendo sem abrir mão da natureza. Então, nós chegamos em um ponto onde cuidar da natureza acaba sendo algo muito estratégico para o desenvolvimento das empresas. As empresas não podem simplesmente explorar a natureza e abrir mão da responsabilidade ambiental e da responsabilidade social também, porque isso não contribui para a longevidade do mercado em que ela atua. Seguindo agora, galera, para o nosso setor secundário, né, o setor que envolve a transformação de matéria-prima em produto industrializado, né? Esse setor é muito mais próximo da nossa realidade. Eu tenho certeza que todos vocês já viram uma indústria funcionando, né? Aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês, para que vocês possam se localizar, como a indústria automobilística, né? A área da construção civil, que emprega tanto no Brasil e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico do nosso país, além de resolver um sério problema, que é o problema da moradia, né? E a indústria farmacêutica, que atua diretamente aí no auxílio ao tratamento de doenças e geração de bem-estar para a sociedade. Mas se você nunca viu uma indústria de perto, eu te convido a acompanhar comigo esse videozinho rapidinho aqui, que vai mostrar para vocês essa indústria super bacana que eu selecionei para que você tome mais conhecimento sobre como funciona a indústria. Acompanha comigo! Hoje a gente vai ver como se faz um carro. Bora ver? A gente veio até Sorocaba, no interior de São Paulo, para conhecer a fábrica da Toyota. Aqui é onde eles fazem o Corolla Cross. Ele é um veículo híbrido que mistura um motor elétrico e uma combustão e aproveita o melhor de cada tecnologia para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ser um carro prático e eficiente para o motorista. O Corolla Cross está dentro da categoria de carros eletrificados, só que diferente dos carros 100% elétricos, esse híbrido não recarrega a bateria na tomada. Ele mesmo produz a energia elétrica que vai usar. Antes de entrar na fábrica, é legal contar que aqui bem do lado tem um parque industrial enorme com empresas que fazem as peças que vão ser usadas nos carros da Toyota. Tem fábrica de banco, de suspensão, peças metálicas, para-choque. Por causa disso, essa fábrica da Toyota tem um estoque de peças mais enxuto. Tem até uma avenida interna ligando as fábricas e o tempo todo tem gente transportando as peças. Os motores vêm de fora, mas não é de muito longe não. É da fábrica da Toyota de Porto Feliz, que fica a uns 30 km daqui. Aqui dentro sai um carro pronto a cada 108 segundos. Tudo isso é o sistema produtivo da Toyota, o TPS. O toyotismo é tão importante que você deve ter já aprendido na escola com o nome de Just in Time. É um tipo de produção que não trabalha com estoque. As peças vão sendo feitas conforme a demanda da linha de montagem. Aqui são 430 veículos sendo produzidos ao mesmo tempo, cada um em uma etapa diferente. Em um dia, eles fazem 660 carros. E as peças de cada um já vão entrando na linha, no lugar e na ordem certa. O carro começa a ser produzido aqui, nessas chapas de aço empilhadas. Elas vão ser moldadas por 4 prensas. São máquinas muito fortes que apertam a chapa até ela ficar no formato desejado. Eles fazem uma quantidade determinada, depois trocam o molde para fazer o do outro carro. Esse é o único setor da fábrica que tem estoque, mas que só dura 4 horas.
Quem diz quantas peças têm que ser produzidas é o setor seguinte, que é o da funilaria. Seguindo o TPS, essa informação vem através de cartões coloridos. Aqui a gente consegue ver cada etapa da prensa. Ela entra lisa e conforme as máquinas vão lá apertando, cada dobrinha vai sendo formada. São 73 chapas por carro. Quem junta uma coisa na outra são robôs, que trabalham na linha de funilaria. E aqui o trabalho deles é impressionante. São mais ou menos 3.000 pontos de solda. Você pode ter imaginado que aqui teria uma linha de produção para cada modelo de carro. Uma para o Yaris Hatch, outra para o Sedan, outra para o Corolla Cross. Mas não, é uma linha só por onde passam todos eles, tudo misturado. Inclusive as cores, configurações, opcionais, tudo varia. Por isso, cada carro tem uma tag que é lida pelos robôs para eles saberem como vão trabalhar. É aqui na funilaria que também é feita a gravação do número do chassi. É uma prensinha, olha só. No final já sai com cara de carro, mas ainda falta muita coisa. Para entrar no setor de pintura, eu tenho que trocar de roupa, lavar o sapato e passar por uma cabine de vento, porque aqui dentro um grão de poeira já pode atrapalhar o acabamento. A lataria passa por várias lavagens para ficar livre de graxa ou qualquer outra sujeira. Na sequência, ela recebe um tratamento contra a oxidação, que é feito nessa piscina. Aqui a tinta recebe uma carga positiva e o carro uma carga negativa. Aí os dois ficam com eletricidade estática e se atraem. A parte de baixo do carro recebe uma proteção plástica que eles chamam de bate-pedra, que protege contra pedras ou qualquer outro raspão mais violento. Aí, um selante é passado nas juntas das chapas para não acontecer infiltração de água. E agora começa a etapa final. Uma demão de primer para que a superfície fique bem uniforme, a cor e depois o verniz. Aqui não tem piscina, a tinta líquida é jogada por um spray, mas também é eletrostática. Ela e o metal se atraem eletricamente e isso garante que nenhuma frestinha vai ficar sem pintura. E a última etapa vai ser passar por um forno a 120 graus por 40 minutos. Última etapa mais ou menos, né? Porque depois eles fazem uma inspeção que você nem imagina. Olha que sala linda. Como você deve ter imaginado, a próxima etapa depois da pintura é tirar as portas. Pode parecer estranho, mas isso é feito para ficar fácil de colocar tudo que vai dentro do carro. As portas seguem por uma linha paralela e vão se encontrar exatamente com o carro de onde elas foram tiradas lá na frente. Sabe aquele robô seguidor de linha que o pessoal faz em trabalho de faculdade? Aqui a brincadeira é levada a sério. Olha a quantidade de carrinhos autônomos levando coisas atrás de mim. E finalmente chegou a parte de encaixar todas as peças no carro como se fosse um Lego. Você deve estar vendo que aqui na linha tem vários carros diferentes sendo feitos ao mesmo tempo. É como se fosse cada pedido de um restaurante. Tem uma folha com as especificações do carro e ali diz qual acabamento vai ser usado, qual é o sistema de som, se tem teto solar ou não. E é muito louco que é tudo organizado. Apesar de vários modelos diferentes, tudo chega na ordem certa para montar. E a montagem vai acontecer em 3 linhas seguidas. A tapeçaria, a de tudo que vai preso no chassi, tipo os motores, e a dos acabamentos finais. O que a gente está vendo agora é a tapeçaria. É nessa etapa que coloca o forro no teto, no assoalho. E aqui também que é colocado o chicote elétrico, que são esse monte de cabos que vão interligar todos os equipamentos eletrônicos. E no caso do Corolla Cross, que é uma das estrelas do nosso vídeo, é aqui que é colocada a bateria do motor elétrico. Ela vai embaixo do banco traseiro para dar mais estabilidade. Aqui a gente tem uma bateria aberta. Ela é formada por 28 módulos e cada um deles tem 6 células de 1,2 volts. Eles ficam conectados em série, chegando a 200 volts. E a bateria é relativamente pequena, ela não precisa ter uma autonomia tão grande, porque pode ser carregada a qualquer momento. E quando a gente pensa em matéria-prima, é uma baita de uma economia, porque com o material que a gente usa para fazer uma bateria de um veículo 100% elétrico, daria para fazer 90 dessas aqui. Enquanto o carro está sendo montado na linha principal, tem uma sublinha aqui para a montagem dos motores. O motor chega a 100 vários componentes e eles vão colocando tudo, todas as peças, até que chega o momento dele subir para o carro quando está prontinho, é só encaixar. Uma coisa que é legal de perceber é que no começo do vídeo, quando a gente viu vários robôs soldando ali, você podia ter a impressão de que aqui não trabalha quase ninguém, mas não é assim que funciona. Tem muito robô e muita ferramenta ultramoderna para todo lado, mas também tem uma integração muito legal de humanos e robôs. As pessoas aqui na fábrica são fundamentais, mas tem uma coisa, a gente não vê ninguém correndo. Tudo é muito sincronizado, sai de um setor, o outro já tá esperando. Até a pausa pro café é combinada, entra essa tela aqui e todo mundo para ao mesmo tempo. E
elas têm treinamentos constantes de segurança, por isso todo funcionário tem o poder de parar a linha de produção se vê alguma coisa errada. Esses treinamentos acontecem nos dojos, que ficam no mezanino da fábrica. As ferramentas, por exemplo, são pintadas de verde onde pode colocar a mão e vermelho onde não pode. A cultura da segurança é tão forte que até para atravessar a rua tem uma regra, que é a Yoshi Yoshi. Se aponta para um lado, fala Yoshi, aponta para o outro, fala Yoshi. Se não tiver ninguém passando, você vai. E aí, o Yoshi Yoshi tá em todo lugar para confirmar uma operação, para passar uma peça pesada. É isso que garante a padronização e a qualidade no trabalho. Inclusive, eles trocam de função de tempo em tempo para não cansar e fazer tudo no automático. E é nessa etapa também que vai entrar o motor híbrido. E é legal de falar que essa coisa de híbrido já existe faz tempo. E quem começou isso foi a Toyota, com o Prius, lá em 1997. Inclusive esse nome Prius vem do latim, quer dizer primeiro. A ideia do híbrido é aproveitar de um jeito muito melhor a energia, misturando o motor a combustão com os elétricos. Se você tivesse visão de raio-x e conseguisse olhar por dentro do capô do Corolla Cross, o que você ia ver é isso aqui. Além do motor a combustão, você tem dois elétricos, o MG1 e o MG2. Quem consegue dar tração nas rodas do carro, puxar mesmo, é esse aqui. Ele vai entrar em ação nas velocidades baixas, até uns 40 km por hora mais ou menos, sempre o carro sai só no elétrico, no silêncio. Acima disso, a gente precisa ligar o motor a combustão, e é o MG1 que vai servir como motor de arranque, para dar a partida no motor a combustão. Só que depois disso ele passa a funcionar como gerador, então em todo momento em que o motor a combustão estiver ligado, o MG1 está gerando energia e mandando para a bateria. A partir desse momento, o controle eletrônico do carro vai decidir se o motor a combustão funciona sozinho ou em conjunto com o MG2. Mas tem mais uma coisa, toda vez que você frear o carro, essa energia que normalmente a gente joga fora na forma de calor, esfregando as pastilhas no disco, vai ser reaproveitada. Esse carro usa frenagem regenerativa. No momento em que você pisar no freio, a tração dos pneus vai fazer girar esses motores elétricos, que vão funcionar como um gerador. E gerador freia. Resumindo, quando você está dirigindo, cada freadinha que você der, você está devolvendo energia para a bateria, você está recarregando a bateria. Em tudo isso que eu falei, tem duas coisas importantes. A primeira é que esse carro nunca precisa ir na tomada, porque a bateria está sempre sendo recarregada. E a segunda é que o carro faz toda essa troca de motores sozinho, de um jeito automático, você não precisa pensar em nada. Essa é uma das preocupações da Toyota e a grande sacada dos veículos híbridos, facilitar a vida do motorista sendo simples e prático. A Toyota está fazendo esses novos veículos mais eficientes, com menos emissão de carbono, mas para o motorista funciona exatamente do mesmo jeito, tanto para dirigir quanto para abastecer. Tá quase pronto, falta pouca coisa. Aqui são os itens finais: banco, vidro, para-choque, roda. Lembra da porta? Aqui ela encontra com o carro de novo. E agora já está pronta, com vidro, puxador e todo o acabamento. Estamos chegando no fim da linha. A última coisa são os fluidos dos carros: radiador, óleo e gasolina. No final, os carros vão passar por uma inspeção rígida antes de serem aprovados. Alguns itens são checados no olho mesmo, inclusive passa por uma cabine com muita luz para pegar todos os detalhes, e por um chuveirão para ver se não tem água vazando. Os reprovados passam por novas inspeções para ajustar o que estiver errado. Alguns sobem direto para a cegonha, mas os que são exportados recebem essa película que é para proteger da oxidação do transporte naval. Carro pronto. Bora dirigir? Ah, que delicinha! Essa aqui é a pista de testes da Toyota. Nada como testar um carro zero numa pista de testes, hein? Vou mostrar para vocês como o carro gerencia energia. Ele me diz isso no painel, tá? Então, eu não preciso dar partida. O elétrico não dá partida. Você simplesmente pisa no acelerador e ele sai silenciosamente. Olha só, que legal. Aqui ele já me mostra que ele está usando o motor elétrico e está gastando a bateria. Normal, né? Está usando a bateria para andar. Nesse momento você não ouve praticamente nada, silêncio. Quando eu passo de uma certa velocidade, vai entrar em ação o motor a combustão junto com o elétrico. Você vê ali o amarelo e o vermelho trabalhando. A partir de uma certa velocidade, só o motor a combustão funciona. Ele traciona o carro e carrega a bateria ao mesmo tempo.
O legal da pista de testes é que a velocidade máxima é de 140 km por hora. A gente não está numa rodovia pública. Agora eu vou frear. Olha só, fica azul. Isso significa que a energia está vindo das rodas para a bateria. Está sendo usado freio regenerativo. Então, nesse momento, a bateria está carregando. Eu não estou acelerando. Freando o tempo todo, a energia está voltando para a bateria. Olha que legal. Quando eu não estou fazendo nada, eu não piso nem no acelerador, nem no freio, o carro vai aproveitando esse embalo para carregar a bateria. E agora, mais uma vez, eu saio no elétrico, entra a combustão e assim vai. Tudo isso faz com que o carro não só seja muito silencioso, gostoso de dirigir, porque você sempre sai com o elétrico, mas também um carro muito econômico. Todo momento em que eu guardo energia para usar depois, é uma energia que eu estaria desperdiçando. Vocês sabem que no Bora Ver a gente gosta de trazer para vocês coisas que ninguém tem acesso. Então eu vou mostrar mais um carro muito especial. Esse aqui é um dos primeiros Corollas, de 1968. Um dos carros que deu início à família de veículos mais vendida no mundo. Mas a surpresa não era essa não. Você já ouviu falar do carro movido a hidrogênio? É esse aqui, ó, o Mirai. Ele é uma baita de uma promessa para o futuro, porque a poluição que ele solta, sabe o que é? Água. Ele usa uma tecnologia que chama célula combustível. Lá dentro, o hidrogênio reage com o oxigênio e forma energia elétrica e água. Essa energia elétrica é usada para alimentar os motores elétricos dele. O desafio é conseguir produzir esse hidrogênio sem prejudicar o meio ambiente. O jeito mais fácil de fazer isso é pela eletrólise, que é separar a água, que é H2O, em hidrogênio e oxigênio. Só que isso precisa de eletricidade, e se essa eletricidade vier de uma usina solar ou eólica, vira uma fonte limpa de energia. A cada 100 km ele solta 1 litro de água pelo escapamento. Quer dizer, esse carro nem tem escapamento, ele guarda essa água no reservatório e quando enche a gente pode apertar um botãozinho aqui para soltar. O legal de conhecer como um carro é construído, de ver que cada componente é pensado para ser mais eficiente possível, é que isso mostra que a Toyota, que já fabricou carros tão emblemáticos, está preocupada em produzir veículos modernos e com redução na emissão de gases de efeito estufa. E não só isso, um carro confortável, que não precisa de tomada para carregar e que pode usar a rede de postos que a gente já tem disponível em todo o Brasil. É isso aí, e agora que você viu aí esse vídeo curto da indústria, espero que você tenha gostado. Eu selecionei ele com muito carinho aí e com o objetivo de ilustrar para você que nunca esteve dentro de uma fábrica poder acompanhar mesmo que através da tela. Mas vamos falar um pouco sobre a relevância econômica do setor secundário para o Brasil, né? O setor secundário ele corresponde por aproximadamente 23% do PIB. Esse é um número muito relevante, galera. E possui efeitos multiplicadores na economia, porque é esse setor que incentiva a compra e o consumo que vem lá do setor primário e vai gerar um consumo aí direto no setor terciário. Então, a indústria ela faz a ponte entre o setor primário, que é aquele setor que produz a matéria-prima, transformando essa matéria-prima no produto que vai ser vendido na loja para que a gente possa adquirir, para que a gente possa consumir. Você já tinha parado para pensar no quão importante é o papel dessa indústria? Seguindo para o impacto social que esse setor promove, né, ele emprega aproximadamente 20% de toda a força do trabalho do Brasil, o que representa mais de 21 milhões de pessoas trabalhando em indústrias de transformação, na construção civil, utilidade pública e tantas outras indústrias que nós temos nesse Brasil continental, como é o nosso país, né? E uma dica importante que eu deixo para vocês sobre gestão e governança é que o setor secundário ele gera alto valor agregado, porque ele transforma esses insumos em produtos industrializados, sendo crucial para entender a gestão da produção em escala. Então a gente está falando aqui de um setor que tudo que produz é em grande escala, é para atender grandes populações como a nossa, né? E para isso é muito importante ter um controle de qualidade acirrado, ter uma eficiência operacional e uma logística integrada. Você já deve ter ouvido em algum lugar que uma das etapas mais caras para uma empresa é justamente o seu processo logístico. E dentro da indústria, a gente precisa fazer cálculo com rigor de centavos
porque meio centavo que eu consigo poupar na produção de um item se torna milhões de reais quando eu faço a produção desse item em escala. Legal, né? Já tinha pensado nisso? Fica ligado então que tem muito mais coisa pra gente poder aprender. Chegando agora, pessoal, no setor terciário, né? Esse é o setor que a gente mais conhece, por se trata do setor do comércio e dos prestadores de serviço, né? Então, todas essas empresas que você tem relacionamento diariamente, seja ela uma prestadora de serviço, seja ela uma vendedora de algum produto, ela pertence ao setor terciário. Aqui inclui-se os bancos, os supermercados, as escolas e elas são fundamentais para que aqueles produtos que foram fabricados pela indústria possam chegar na nossa casa, para que a gente, enquanto consumidor comum, possa ter acesso, pois são essas empresas que oferecem para a gente um atendimento personalizado, um serviço de venda efetivo, que oportuniza para que a gente possa pagar de maneira facilitada, que viabiliza a entrega para que chegue na nossa casa e depois ainda nos apoia no pós-venda, caso a gente tenha qualquer problema. Essa estrutura, a indústria que pertence lá ao segundo setor, não consegue prestar pra gente, né? Não consegue ofertar pra gente, porque a indústria, como eu já disse, está muito focada no ganho em escala, já que o comércio ele está focado em atender o cliente final, em atender o consumidor. Então, por isso, esse setor ele é tão importante para nós. E ainda falando, pessoal, sobre o setor terciário, ele é de grande relevância econômica, porque sozinho ele representa 70% do PIB nacional. Então, 70% de toda a riqueza que é produzida no Brasil passa pela mão do setor terciário, passa pela mão do varejo, passa pela mão dos prestadores de serviços, né? Além disso, nós temos também 72% da população brasileira em fase trabalhadora, né? 72% da população ativa profissionalmente é empregada em serviços e no comércio, ou seja, no setor terciário. Eu tenho certeza que você deve conhecer uma série de pessoas que trabalha ou em lojas, ou em prestadores de serviço, trabalha numa escola, num banco. Eu acredito que esse setor ele tenha um grande impacto e esse setor ele dita por vezes grandes tendências de desenvolvimento para o nosso país. Então, se você pretende trabalhar no comércio ou trabalhar no setor de serviços, saiba que existe muita vaga de emprego e sempre vai existir muita vaga de emprego nessa área. Você pode sim desenvolver uma carreira brilhante atuando no comércio, atuando no varejo, atuando no setor de serviços, porque é o principal setor da nossa economia. E quando a gente fala de governança, a gestão do setor terciário envolve vários desafios, e são desafios muito complexos, porque você precisa lidar diretamente com a qualidade do atendimento. E como a gente atende sempre seres humanos, é sempre muito complexo você conseguir atender o ser humano, porque cada ser é único, cada ser é individual, e você conseguir ofertar um atendimento para que essa pessoa se sinta especial, de fato, é um desafio muito grande e é um problema de grande complexidade. Além disso, esse setor precisa inovar o tempo todo e precisa focar muito também na sua logística. Isso se dá porque, como é o maior setor, como é a área onde mais emprega e mais tem movimentação de dinheiro, logicamente a concorrência também é maior. Então você tem muitos players, você tem muitas empresas que atuam vendendo o mesmo produto. Eu tenho certeza que você, quando vai comprar um tênis numa loja, você passa de loja em loja naquele centro comercial, observando para até encontrar o melhor calçado que você procura no melhor preço, com a melhor condição de pagamento, não é verdade? Isso se dá porque a concorrência é alta. Então agora imagine-se do outro lado do balcão, sendo você o vendedor. Então, sendo você o vendedor, qual vai ser o seu diferencial quando um cliente entrar na sua loja? Quando o seu cliente chegar querendo comprar um tênis e você sabendo que os seus concorrentes todos vendem o mesmo tênis.
Qual será a sua saída? Você precisa ter, de fato, um diferencial para poder ter sucesso, para poder concluir a sua venda, ficar satisfeito e garantir que o seu cliente saia satisfeito. Porque, afinal de contas, o cliente satisfeito, ele te indica e ele volta para comprar novamente. Ele sempre vai lembrar de você no momento em que ele precisar comprar um novo produto. E aí, o que você achou dos tipos de empresa que nós temos a partir do ponto de vista econômico? Já tinha parado para pensar nessa divisão? É legal, né? É interessante. Isso pode, inclusive, te orientar sobre a carreira que você vai seguir. Mas esse não é a única forma da gente poder separar as empresas. Agora nós vamos falar um pouco sobre a divisão das empresas pela visão social, ou seja, nós vamos dar um outro foco agora para entendermos um pouco melhor sobre como essas empresas podem ser classificadas dentro de uma economia como a do Brasil. Aqui também, pessoal, nós temos 3 setores, mas diferente do ponto de vista econômico, aqui nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro setor, aonde o primeiro setor, como vocês já estão vendo aqui na tela, ele representa o poder público. Ou seja, toda vez que você vê algo falando sobre o primeiro setor, saiba que estamos falando de governo, né? E aí o poder público a gente envolve os governos nas 3 esferas, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal. Passando aí também pelos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas também nós estamos falando das autarquias e das empresas públicas. Mas antes da gente seguir, eu preciso te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma autarquia? Pois bem, vamos lá. Autarquias são entidades públicas com autonomia administrativa e financeira. Essas autarquias, elas são regulamentadas, elas são criadas, né, por leis e elas são feitas para executar atividades típicas do Estado. Então, um exemplo de autarquia que nós temos é o INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social. Um outro exemplo disso nós temos aqui em São Paulo, é o Centro Paula Souza, que reúne e faz a gestão das ETECs e FATECs. Além disso, nós temos também as empresas públicas. E aqui vale um ponto de atenção, né? As empresas públicas, pessoal, são entidades estatais que atuam com atividades econômicas ou com serviços públicos, porém com capital exclusivamente público, ou seja, ela pertence somente ao governo. Para ficar mais claro, nós temos como exemplo os Correios e a Caixa Econômica Federal. São 2 exemplos de empresas públicas. E você sabia que para você poder trabalhar numa empresa pública você precisa prestar um concurso público? Interessante, né? Então, fica ligado que tem mais dicas para vocês ao longo aí da nossa aula. Eu separei para vocês aqui nesse slide 4 fatos importantes sobre o terceiro setor. O primeiro são que as políticas públicas elas são planejadas sempre com base em evidências. Então o governo, quando precisa desenvolver uma nova política pública, isso não sai simplesmente da cabeça de alguém. Existem vários estudos que são feitos antes para poder compreender qual é a relevância e qual é a necessidade de uma política pública. Geralmente quem faz esses estudos são institutos como o IBGE e o IPEA. O segundo fato que eu quero falar aqui para vocês é que muitos dos serviços públicos, como saúde e educação, eles podem ser prestados por meios de parcerias entre órgãos estatais, né, entre o governo e também organizações do terceiro setor, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Fica aí. Outro ponto é que a governança no primeiro setor, ela envolve alguns princípios que são preconizados em lei, como, por exemplo, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ou seja, todas as ações que são tomadas, todas as decisões que são tomadas pelos servidores públicos, essas decisões devem estar pautadas em dados, em legislações, e elas obrigatoriamente devem ser publicizadas. O cidadão tem o direito de acompanhar todos os passos que são dados dentro
dos órgãos públicos, através das decisões que são tomadas, através do uso dos recursos. Nós temos sites como o da Transparência, que explicita, por exemplo, todas as informações aí dos gastos públicos. E o quarto fato que eu quero trazer para vocês hoje é sobre uma inovação tecnológica fantástica que foi inspirada no M-Pesa, que é uma tecnologia que vem de alguns países do continente africano. Aqui no Brasil se chama Pix. Né? O Pix é uma tecnologia que foi desenvolvida recentemente pelo governo e resolve de maneira muito automática as condições de pagamento. Então, com vantagens que nós temos para o Pix, por exemplo, é a democratização do acesso ao crédito, do acesso à bancarização para as populações que são mais vulneráveis. Esses foram os 4 fatos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui sobre o primeiro setor, sobre o governo. Agora, vamos embora para o segundo setor, que tem muita coisa legal para mostrar para vocês. Vem comigo! Já aqui no segundo setor, galera, nós estamos falando das empresas privadas. Quem são as empresas privadas, né? Primeiro a gente precisa deixar claro, são as empresas que giram o motor da economia na geração de lucro, na produção de inovação e na atuação em segmentos de alta competitividade. Então, todas aquelas empresas que nós falamos lá no capítulo anterior, que se trata das empresas do setor primário, secundário e terciário, todas essas empresas elas podem fazer parte aqui do segundo setor. Estamos falando da indústria, estamos falando dos varejistas, estamos falando também das empresas de tecnologia. São tantas que a gente conhece que fica muito fácil fazer a identificação delas no nosso dia a dia. Mas agora eu convido vocês para poder conhecer 4 fatos importantes também sobre o segundo setor. Você sabia que as empresas privadas, ou seja, as empresas do segundo setor, são as empresas que mais investem em pesquisa de desenvolvimento e inovação no Brasil? Pois é, grandes companhias possuem grandes centros de pesquisa, grandes centros tecnológicos para desenvolver inovações que gerem soluções para os problemas da nossa sociedade. Outras companhias, elas fomentam, ou seja, elas financiam pesquisas que são feitas em parceria com o governo. Então o governo entra com uma parte do recurso e a empresa entra com uma outra parte do recurso, tendo como objetivo a geração de novas soluções para os problemas que nós temos na sociedade. Uma outra curiosidade é que as startups e pequenas empresas do Brasil correspondem a 95% dos CNPJs ativos. Mas calma, se você não sabe o que é uma startup, eu vou te explicar rapidamente. Uma startup é uma empresa que nasce pequena, porém com alto potencial para poder crescer rapidamente. Geralmente essas startups elas são muito inovadoras, em alguns casos elas estão ligadas diretamente à tecnologia computacional, mas inevitavelmente são grandes criadoras de novas soluções a baixo custo e com alta capacidade de escala, ou seja, com alta capacidade para atender muita gente ao mesmo tempo. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é que o segundo setor ele responde por boa parte das importações e das exportações brasileiras, especialmente em segmentos como o de alimentos, de mineração e de automóveis. Você sabia que o Brasil é um grande exportador de automóveis para as Américas? É interessante isso, né? E para poder fechar a nossa fala aqui sobre o segundo setor, a governança corporativa ela é um diferencial competitivo, porque ela traz práticas como conselhos administrativos e auditorias independentes para poder garantir que essas empresas sejam cada vez mais autônomas, cada vez mais competitivas e cada vez mais lucrativas. Mas lembrando sempre, de nada vale a sua empresa ter uma obtenção de lucro se você não estiver conectado com os pilares da sustentabilidade, que são 3, você sabia? Nós temos a sustentabilidade econômica, que diz respeito a como essa empresa opera e gera condições para começar
para continuar operando do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, como que essa empresa cuida do seu dinheiro, como que essa empresa adquire dinheiro e investe esse dinheiro para garantir a continuidade da empresa. O segundo pilar é o ponto de vista social, né? É o pilar social. Qual é o impacto social que essa empresa promove na economia? Qual é o impacto social que essa empresa promove no ambiente onde ela está instalada? Qual é o impacto que ela promove na sociedade de maneira geral? E aqui, pessoal, a gente está falando que uma empresa inevitavelmente produz algum impacto. Resta saber se esse impacto é positivo ou se ele é negativo. Fique de olho nas marcas que você consome para garantir que você esteja consumindo uma marca que tem impacto positivo, hein? Olha lá, hein? E o terceiro pilar, galera, é sobre o impacto ambiental. Sim, as empresas têm grande responsabilidade sobre o meio ambiente. Afinal de contas, elas precisam cuidar para que a gente não sofra com a degradação. Isso passa desde a extração da matéria-prima até a logística reversa. Você já parou para pensar aonde vai parar a garrafa plástica depois que você toma água? Você já viu de perto o que ocorre com a sua calça jeans depois que ela é inutilizada? Se você não viu, vou mostrar para vocês um vídeo curtinho aqui que traz algumas informações sobre para onde esses resíduos podem ir se as empresas não assumirem a responsabilidade, se as empresas não trouxerem para si a capacidade de cuidar dos resíduos que elas produzem, mesmo depois que são consumidos. Dá uma olhada. Lamentablemente hemos transformado nuestra ciudad y nuestra región y nuestro país en el basurero del mundo. El problema es que solamente un 15% de eso es lo que se vende como segunda mano. El 85% viene a dar a los vertederos clandestinos. Esta es claramente poliéster, ¿ya? En la antigüedad la ropa era más que nada de algodón. En estos momentos que el material que utilizamos predominante en estas prendas es el poliéster. Ahora, ¿qué es el poliéster? Es justamente un polímero sintético que tiene un tiempo de biodegradación de muchos años en comparación al algodón. La ropa, como no tiene una disposición legal hasta el día de hoy, la única solución que le da a la gente es quemarla. Y cuando se quema, la polución y el humo hace que para nosotros sea un grave problema. Y esto a nosotros nos genera un incendio anual de grandes proporciones. Aquí hay poblaciones que viven dentro del basurero, entonces ellos están inhalando directamente estos gases que se producen. No es fácil de conciliar tantos intereses para poder hacer una solución tajante. Pudiera hacer un llamado, ¿cierto?, en el fondo a la conciencia ambiental de los empresarios que importan para preferir, ¿cierto?, ropa de primera selección, ropa en buen estado, no importar basura, y también, ¿cierto?, a las empresas que venden, o sea, a los países que venden. Nadie quiere vivir en un basurero. Altos Pisos es el patio trasero, ya ni siquiera el patio trasero de Iquique o de la región, sino que hoy día del mundo.
E aí, viu só como é importante as empresas manterem a sua responsabilidade socioambiental para que a gente possa dar continuidade na nossa Terra, no nosso planeta? Pois bem, vamos falar agora do ponto de vista social. Por isso convido vocês a entrarem comigo no terceiro setor, o setor das organizações sociais. Esse setor ele é reconhecido como sendo aquele onde as empresas não possuem fins lucrativos. Ou seja, as empresas não atuam para ter a obtenção de lucro ao final da sua operação. Aqui concentram-se todas as igrejas, todos os templos e, de maneira geral, todas as religiões que nós temos no Brasil. Também concentram-se aqui os sindicatos e associações, como o clube que você frequenta ou pode frequentar, a associação de amigos de bairro, todas estão aqui dentro também. E entra aqui também as ONGs, as organizações não governamentais, ou como ficaram conhecidas a partir do marco regulatório das organizações da sociedade civil, as organizações da sociedade civil. Pessoal, aqui nós temos muitos fatos relevantes para poder estudar e aprofundar o nosso conhecimento. E aí, galera, que bom que agora vocês já conhecem as principais áreas e os principais setores da economia do Brasil. Porque agora nós chegamos num ponto muito importante da nossa aula. Vamos para a segunda fase, que é a fase onde falaremos sobre as funções da gestão de negócios. Agora nós vamos falar sobre 5 áreas. Não quer dizer que existam somente essas, calma aí. Existem várias outras, mas essas são as principais áreas que toda empresa deve ter e, portanto, engloba funções dentro da gestão de negócios. A primeira área que nós vamos falar é a produção. A produção é responsável por transformar todos os insumos e matérias-primas em produtos ou serviços que essa empresa irá comercializar. Ela é muito importante como uma área estratégica, porque uma produção mal estruturada pode resultar no fechamento da empresa, pode resultar no fracasso daquele negócio. A segunda área que eu quero compartilhar com vocês é o marketing. O marketing é a área responsável pela imagem da empresa, pela promoção dos produtos e pela relação que a empresa tem com o cliente. Quando você assiste um comercial na TV, não fique você imaginando que bastou um criativo ali para que aquele comercial ficasse pronto. Por trás existe toda uma área responsável por pensar de maneira estratégica em como transferir as informações, como gerar conteúdo para que as pessoas sejam impactadas de maneira que a empresa possa ter grande visibilidade e possa enviar a sua mensagem com sucesso. O financeiro é o grande cofre da empresa. É ali que se controla todas as receitas, ou seja, todo o dinheiro que entra na empresa, mas também as despesas, todo o dinheiro que sai. E todos os investimentos, ou seja, todo aquele dinheiro, todo aquele recurso que as empresas aplicam por um tempo determinado, tendo o objetivo de adquirir mais recurso. Como anda aí as suas finanças? Você tem uma planilha para poder controlar as suas despesas, as suas receitas? Você já pensa em investir? Você consegue guardar um pouco do dinheiro que você ganha pensando no futuro? É muito importante que você possa pensar sobre isso. A quarta área que eu quero apresentar para vocês é a logística. Aqui nós temos uma área muito sensível, pois é a área que trata do grande bem que essa empresa possui, seus produtos. A área logística, ela garante que o produto chegue na hora certa, no local certo, para a pessoa certa. Ou seja, quando você pega o telefone e liga na pizzaria, você começa a acionar todas as áreas de uma empresa. Ao pedir uma pizza de queijo, você aciona a área de atendimento. A galera da comunicação falando com você. Na sequência, o seu pedido é gerado e imediatamente a sua pizza vai para o forno. Olha a área de produção atuando aí, gente. Você paga o seu pedido através de um Pix, de uma transferência, de um aplicativo. Nesse momento, está ativado o financeiro dessa empresa. Até que o motoboy pega essa pizza quentinha e leva até a sua casa para que você possa aproveitar o seu sábado à noite com muito conforto e uma pizza saborosa. Essa etapa
a gente chama de logística. E não ficando para trás, quero falar para vocês sobre a área mais preciosa de uma empresa, que é o RH, os recursos humanos. Afinal de contas, dentre todos os recursos que uma empresa possui, o mais valioso deles, sem dúvida, são as pessoas. O RH é responsável por cuidar da cultura da empresa, do clima da empresa, cuidar dos funcionários, cuidar da qualidade de vida no trabalho, para que as pessoas possam trabalhar em paz, felizes e com saúde, principalmente. É o RH que cuida também dos salários, das demissões, das admissões, dos exames periódicos. É o RH que cuida da segurança do trabalhador. É o RH que cuida das pessoas e faz isso de maneira estratégica para que a empresa possa atingir os seus objetivos e os colaboradores, ao final de contas, possam realizar os seus sonhos. Dessas áreas que eu trouxe aqui para vocês, é importante você saber que cada uma delas possui carreiras específicas e você deve encontrar na internet muito material. Eu deixo aqui a dica para que você possa pesquisar mais sobre a área que te chamou mais atenção. Quem sabe não esteja aí a carreira que você vai utilizar para poder salvar o mundo daqui para frente. A força de uma empresa está concentrada na harmonia entre suas funções. Estou falando de visão sistêmica. Para que uma empresa possa ter sucesso, é necessário que todas as suas áreas possam estabelecer processos sincronizados de trabalho. Não adianta nada o marketing promover as maiores campanhas publicitárias, as melhores propagandas, se na hora que o cliente for até a gôndola, o produto não estiver lá disponível para ele comprar. Não adianta nada o cliente poder comprar vários produtos se no final das contas ele não tiver como pagar. Não adianta nada uma empresa produzir uma produção fantástica com uma margem de lucro incrível se ela tomar calote. Então, por isso, é muito importante que as pessoas dentro das empresas possuam uma visão sistêmica. Mas, afinal de contas, o que de fato é essa tal visão sistêmica? A visão sistêmica é justamente a capacidade de enxergar a empresa como um todo, de maneira integrada, onde todas as áreas e decisões se conectam e se relacionam e influenciam mutuamente. Para que isso ocorra, as empresas estão sempre ligadas à produtividade. A produtividade é uma soma entre eficácia e eficiência, para que a gente atinja de fato a efetividade. Eficácia está relacionada diretamente ao fazer a coisa certa. Então, sempre que você for fazer algo, pergunte-se: o que eu estou fazendo é o correto? A segunda pergunta que você deve fazer vai te levar para a resposta da eficiência. Sabendo que você está fazendo a coisa certa, pergunte-se: estou fazendo do jeito certo? A eficiência está relacionada a como você faz aquilo que faz. A efetividade é justamente a soma entre a eficiência e a eficácia. E para você saber se está no caminho certo, pergunte-se: eu estou gerando um impacto positivo? Trocando em miúdos, é como se uma empresa resolvesse atuar na área do vestuário. E aí nessa área ela decide qual é o produto que nós vamos vender. Várias são as peças possíveis de se vender no vestuário. Mas a empresa descobre que existe uma grande tendência de aumento no consumo de camisetas. E ela opta por vender camisetas. Note, aqui a pergunta foi: estou fazendo a coisa certa? Sim, estou vendendo aquilo que tem uma tendência de crescimento. A próxima pergunta é: estou fazendo do jeito certo? Ou seja, o custo que essa empresa tem para poder fabricar ou adquirir essas camisetas permite que essa empresa obtenha lucro? E por fim, a pergunta que fica é: estou gerando um impacto positivo? Essa empresa, para que ela possa vender o produto certo, pelo preço certo, ela está respeitando o ambiente onde ela está inserida? Ela está promovendo um atendimento adequado? Ela está sendo honesta e transparente com o seu cliente? Se a resposta para todas essas perguntas for sim, parabéns, a sua empresa atingiu a produtividade. Se você está assistindo essa aula, você deve ter visto que em alguns momentos apareceu aqui uma senha. Como é que está aparecendo agora novamente?
Fica ligado, essa é a senha para que você possa colocar lá na sua chamada. Você precisa, após assistir a aula, clicar no link que está abaixo do link da aula e realizar a sua chamada, para que eu possa saber quem foi que assistiu a aula. E na hora que você for fazer a sua chamada, não se esqueça de inserir a senha que está aparecendo aqui na sua tela, agora, porque essa senha vai garantir a sua presença. Isso aí, turma. Agora é a hora da prática. Você já ouviu falar do ciclo PDCA? O ciclo PDCA, ele vem do inglês Plan, Do, Check, Act. Plan significa planejamento, ou seja, esse é o momento em que você deve identificar qual é o problema que você quer solucionar e realizar um planejamento, uma série de ações que você pretende executar para solucionar aquele problema. O Do, ele vem de ação, ou seja, vamos colocar o nosso plano em ação. Vem de fazer, vamos colocar na prática aquilo que a gente planejou, seguindo as etapas definidas e sempre registrando o que está sendo feito. O registro das informações é muito importante nesse ciclo. O check é o momento de checagem, é quando você para em um determinado momento do seu processo para verificar se tudo aquilo que você propôs está sendo feito e analisar se os resultados da sua execução, comparado com o que foi planejado, está obtendo aquilo que você esperava. Ou seja, você vai entender se o que você fez até aqui está dando certo ou não. Se der certo, você continua a execução. Se não der certo, é o momento de fazer a correção da rota. Então é com base na análise do check que nós chegamos no ACT, que é o momento de fazer a análise, corrigir falhas ou padronizarmos os acertos, para que a gente possa melhorar continuamente o nosso processo. Finalizando esse ciclo, você faz uma avaliação do todo e inicia novamente para a solução de um novo problema ou dá continuidade na solução de algo que você já encontrou. Legal, não é? Em resumo do nosso ciclo PDCA, o Plan vem de planejamento. É o momento em que você define as metas pelo caminho e uma pergunta-chave que você pode fazer é: o que queremos atingir? Onde queremos chegar? Exemplo disso pode ser uma organização social que está organizando uma campanha de arrecadação para realizar algum projeto importante. O Do vem de executar. Esse é o momento em que você vai colocar o seu plano na prática. E uma pergunta-chave importante que você pode se fazer é: estamos seguindo o plano? Estamos fazendo aquilo que nós planejamos? Aqui, usando o exemplo da nossa organização social, pode ser o início da divulgação nas redes sociais para a campanha. Na sequência, nós temos o check, é o momento de verificação. Agora é o momento intermediário para poder verificar os resultados. Uma pergunta importante a se fazer aqui é: estamos alcançando os nossos objetivos? Usando o exemplo da nossa campanha, é hora de comparar o valor arrecadado com o previsto. Nós estamos no caminho certo da nossa arrecadação? E por final nós temos o ACT, que significa agir. Aqui é o momento em que nós vamos corrigir as falhas ou vamos padronizar aquilo que nós estamos fazendo e está dando certo. Para isso, pergunte-se: o que nós podemos ajustar? Ou então, o que nós devemos repetir em função do sucesso? No caso da nossa organização, pode envolver a melhoria dos posts ou repetir o mesmo modelo de sucesso que havia sido feito até aqui. Pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, você volta ao vídeo, assiste de novo e não se esqueça de clicar no link aqui abaixo e responder a chamada da sua aula, ok? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!